Fala, nação palmeirense, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Palmeiras React. Hoje vamos dirigir aqui a equipe F, né, da ESPN. O que eles estão falando aqui do Palmeiras, que agora jogou contra o Corinthians e empatou, né, um empate amargo agora contra o Corinthians, né, então vamos ver aqui que os caras estão falando aqui da ESPN. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Então, sem mais demora, bora pro vídeo. Eu acho que assim, se é assim, eu posso falar porque na várzea isso aí dá discussão, um zagueiro com o outro. Tem o pessoal que joga na várzea aqui, sabe o que é isso. Os caras vão ficar discutindo. Pô, pra que você vai botar o pé ali? Pra que vai dar uma entrada? Tem um princípio do zagueiro dentro da área. Dentro da área, você cerca, não dá bote. Porque se você der o bote, o cara dá um tapa na bola, só vai sobrar o pé do cara pra você chutar. E aí o que é? Pênalti, né? E foi pênalti. O Vitor Roque teve personalidade, hein, gente? Bateu bem pra caramba. Teve personalidade. Bateu um pênalti do jeito que ele Jogou bateu. bem mais uma vez. Jogou mais uma vez, jogou bem. Agora, tem falha no gol feito pelo Corinthians, né? Um jogador de baixa estatura marcando um jogador de quase 2 metros. Aí mas tem treinador de bola parada, bola ofensiva e bola defensiva no Palmeiras. Pascoal, desculpa me intrometer, porque eu iria falar um pouco disso aí também, porque é o seguinte, vocês lembram como foram os gols na eliminação do Palmeiras? Ah, sim, o Gustavo Henrique inclusive fez. Nos dois jogos. A Ou bola seja, sobra um pro... Você tem, no Corinthians, você vai jogar no Corinthians hoje, você vai marcar quem no escanteio? O jogador mais Qual é alto. o jogador, principal jogador? É igual, Gustavo Henrique. é igual, por exemplo, vamos inverter. Vai jogar o Palmeiras bola parada, você vai marcar quem? Gomes. Gustavo Gomes. É natural isso. Você pega todos os times, marcação individual, não deixa o Gustavo Gomes subir, o Palmeiras faz o muro ali, tenta fazer uma porta ali, um bloqueio para ele poder sair. Aí o que o Palmeiras faz contra o Corinthians? Deixa o Gustavo Henrique sozinho em todos os jogos, em todos os lances de bola parada. O resultado tá aí. Desculpa, Pascoal. Não, só que já que tem, e a gente elogia quando o Palmeiras, inclusive, fez aquele gol de falta, não nessa partida, na partida anterior, no gol de escanteio, que a bola foi bem trabalhada, o escanteio bem trabalhado, a gente elogiou. Também vale a crítica, quando não consegue marcar. Exatamente, você falou o que eu tinha pensado, Zé. Aí o Maurício teve a chance de fazer o gol, também não fez, né? Não. Você vai contando. O Palmeiras empilhou oportunidades e acabou desperdiçando. O Hugo fez 6 defesas. Acabou desperdiçando. Eu acho que o Palmeiras teve 10 finalizações a mais que o Corinthians na partida. O Palmeiras teve 16 e o Corinthians 6. Na minha O contabilidade. Palmeiras teve 19 e o total? Corinthians 9 no total de chutes. 16 a 9. 19 a 9, quer dizer, 10 finalizações a mais. Então, o Palmeiras não fez um mau jogo, não. Olha lá a estatística do jogo. 9 a 19, Zé. Olha lá. O Palmeiras fez um mau jogo? O Tetra gosta de estatística, hein? Olha lá, adora. Mas às vezes a estatística... Muito. A estatística, os números apontam para você o acontecimento do jogo, né? Posse de bola do Palmeiras, finalização do Palmeiras, finalização certa do Palmeiras, ações na área do rival do Palmeiras, cruzamentos, aí cruzamento virou aquele bumba meu boizinho no finalzinho, porque aí fica desespero, é bola cruzada na área pro Flaco Lopes tentar de cabeça e aí vira confusão. Mas eu não achei, Zinho, que o Palmeiras tenha feito um mau jogo, não. Não achei que o Palmeiras jogou mal. Teve falha na marcação no gol do Corinthians. Teve falha. Palmeiras mereceu ganhar o jogo, Tetra. Se a gente for ver quem propôs mais o jogo, quem teve essas estatísticas todas aí, né? Que pelo contrário, eu acho que é importante, mas isso não diz o que é o jogo, não. Porque às vezes você tem a posse de bola, você tem até chute no gol, né? Quantos chutes no gol? Mas de repente não foram chutes que o goleiro fez defesas milagrosas, foram chutes assim que foram chances claras, bateu no gol, né? O goleiro pegou ali, foi uma bola rasteira. Tem que ver o jogo mesmo, assistir o jogo para saber o que aconteceu. Não achei assim esses números que o Palmeiras atropelou, amassou o Corinthians. Não. Teve um momento ali, principalmente metade do segundo tempo em diante, até fazer o gol. E o segundo tempo, né? O Palmeiras mais buscando ali, circulando mais no campo ofensivo, o Corinthians baixando mais as linhas. Bem desfalcado o Corinthians. Palmeiras perdeu uma grande oportunidade de vencer, se não me engano, desde 2000 e... Eu vi o Nicoletti na reportagem falando... 22. Desde 2020, alguma coisa assim, 22, que o Palmeiras não ganha do Corinthians na Neoquímica Arena. Ontem era uma grande oportunidade, porque o momento do Palmeiras era melhor, o time do Palmeiras estava completo, o Corinthians desfalcado,
numa situação no Campeonato Brasileiro mais delicada, né? E desperdiçou. Eu tô com o Abel, que ele falou na coletiva. Nesse ponto, tá? Foram várias coisas que ele falou. Mas quando ele diz que o Palmeiras perdeu 2 pontos, eu concordo. Com todo respeito ao Corinthians e parabéns ao Corinthians pelos 115 anos. Mas no jogo de ontem, a grande possibilidade de vitória era para o Palmeiras, com o time completo. E não aproveitou isso. E até se o Palmeiras vence, com os jogos que tem a menos, vencendo, ele passaria o Flamengo, né? Seria o líder em pontos perdidos. Agora não, mesmo vencendo. É isso aí, é isso aí. Perdeu uma oportunidade, foi superior, mas não a ponto de ser assim, foi muito injusto o empate. Não. Agora, não teremos mais derby nessa temporada, né? Porque o Palmeiras não está mais na Copa do Brasil e o Corinthians não disputa a Copa Libertadores. E no Campeonato Brasileiro já tivemos os 2 jogos. Mas, bom, a gente se fartou de derbys em 2025. Foram 7 partidas e só uma vitória do Palmeiras. E ontem o Jean Oddi, agora não vou me lembrar dos números exatos. 111 120 finalizações do Palmeiras nesses 7 jogos e metade do Corinthians, na casa de 60. E o Corinthians venceu 3. Foram 3 vitórias do Corinthians. Tá vendo? 3 empates. Deu razão pro e Zinho, só tá uma vendo? vitória palmeirense. O problema está na finalização. O Palmeiras peca especialmente na finalização, Zé? Não, eu não sei o total dessas 120, né, finalizações, das quais o goleiro fez a defesa, né? Aquelas defesas importantes, por exemplo, como um pênalti do Hugo, né? Que o Rafael defendeu Veiga 2 pênaltis. Tal. Estevão e Rafael Veiga. Então eu não sei qual é a quantidade de defesas importantes que o goleiro do Corinthians fez em relação a esses jogos. Mas eu acho que eu vou usar a palavra que o Abel tanto gosta, né? Que é eficácia. Quando você não tem eficácia, você, em jogos como esse, como Corinthians e Palmeiras, nos mínimos detalhes, você acaba sendo punido. Me volto a falar, 3 jogos, 3 gols de cabeça do Corinthians, se não me engano, foram 3 gols, né? Os 3 gols com o Gustavo Henrique e o Gustavo Henrique jogando sozinho. Isso são pequenos detalhes que fazem a diferença em jogos como esse. Eu acho que o Palmeiras, por exemplo... Tem o gol de cabeça do Memphis, né? Sim, teve o gol do Memphis de cabeça. É verdade. Dentro da área, um erro de posicionamento do Gustavo, que o Gustavo Gomes foi tentar adivinhar, perdeu o tempo da bola e o Memphis fez um belíssimo gol. Mas assim, eu particularmente acho que a estatística é legal, tal, mas tem treinador que usa para justificar, tem treinador que usa para tentar encontrar uma desculpa para o resultado, para falar que o desempenho foi bom, uma série de outras coisas, como existe o lado positivo também das estatísticas para você anular um adversário, para você criar mais oportunidades em determinados momentos, em determinadas partes do campo. Mas ontem aí nós estamos vendo, eu acho que assim, no começo do jogo, os primeiros 15, 20 minutos, eu achei que o Palmeiras fosse marcar uns 2-0. Né? O Palmeiras estava pressionando, criando chances, tinha mais posse de bola, né? Tinha uma pressão a mais, né? Próximo ali do gol do Corinthians, mas acho que o Corinthians conseguiu se defender bem e conseguiu, de certa forma, depois do gol do Palmeiras, conseguiu sair um pouquinho mais para o jogo. Um jogador que para mim foi importantíssimo para o Corinthians ontem, para mim é o Garro. Né? O Garro foi importantíssimo ontem. A Breno Bidon jogou bem. O cara que saía o tempo todo, tirava um pouquinho a zona de conforto do Palmeiras. O Lucas Evangelista jogou sozinho o jogo inteiro, com a facilidade para ditar o ritmo, distribuir o jogo, né? Olha essa bola aí, ó, o Hugo, né? Hugo muito bem, o fez uma bela defesa. Então, assim, o Bidon também, né? O Bidon... Breno Bidon fez um jogo especial. Gustavo Henrique, além da participação no gol, foi Gustavo firme lá Henrique. atrás. Assim, acho que dentro daquilo que se esperava do Corinthians... com os seus desfalques, com os seus problemas, eu acho que ele não podia esperar mais do Corinthians do que o Corinthians fez ontem. Né? A gente podia esperar um pouco mais do Palmeiras. Pelas derrotas, pela classificação recente na Copa do Brasil, pela maneira como foi a desclassificação, especialmente no Allianz Parque. Né? Esperava um jogo, por jogar esses jogos tantas vezes, esperava um jogo mais sentido do Palmeiras em relação a querer matar o jogo.
E não foi isso que eu vi, não. Eu acho que eu vi um time com vontade, mas com algumas limitações. E o Corinthians, dentro daquilo que poderia fazer, está de parabéns. Está de parabéns porque tinha muitos desfalques. Durante o jogo, perdeu um jogador importantíssimo, que é o Raniel, em relação à marcação. Aí o Dorival teve que botou o Tchoca de zagueiro. Tchoca de zagueiro, aí pôs o Kaká depois, traz o Ryan, o Maicon sai, né? É que o Raniel com 4 zagueiros do Corinthians. Então. O Raniel já estava jogando, né? O Raniel terminou o jogo com 4 zagueiros por necessidade por dificuldades. E aí entra a questão do Palmeiras e uma coisa que eu vou chamar um pouco a atenção, né? É que se fosse ao contrário, provavelmente o Abel reclamaria, como ele já reclamou algumas vezes. O Palmeiras ficou a semana inteira sem jogar. Ou estou enganado? Não ficou? Ficou sem jogar, descansadinho, tranquilo. O Corinthians foi até lá Curitiba, teve um jogo dificílimo contra o Atlético, voltou campo sintético, voltou, enfrentou o Palmeiras com todas as dificuldades e conseguiu igualar o jogo. Dá para dizer que foi 1-1 pro Corinthians. Sim. Acho que até o Abel concorda. Vamos ouvir o Abel? Bora. Abel Ferreira falando no Equipe F. Mas os jogos aqui, este ano, as vezes que viemos aqui jogar, foi isto que vocês viram aqui. Só que nem sempre o resultado traduz aquilo que é a eficiência e a produção de uma equipa, como foi o caso de hoje. O sentimento meu é exatamente esse, é sentimento de derrota, perdemos 2 pontos. Fomos melhores na primeira, na segunda, não é o primeiro jogo que isto acontece. Para mim, na minha opinião, no jogo da Copa aqui em casa do nosso adversário igual. Pascoal. Senhor. As palavras do treinador do Palmeiras. O Zinho falou a respeito disso, eu também concordo com ele, né? O time foi melhor nos 2 tempos, mas não teve a capacidade de fazer os gols. Perdeu as oportunidades. Teve lance cara a cara que desperdiçou, teve finalização que não foi tão caprichada, poderia ter sido melhor. Teve momentos em que poderia ter trabalhado a bola e tenta fazer o chuveirinho, porque já bate o desespero, já vem o final da partida. Eu acho que o sentimento do Abel é o sentimento do torcedor do Palmeiras em linha geral. São 2 pontos perdidos. Antes do jogo, eu disse aqui, né, que eu achava que o jogo pesava mais para o Palmeiras do que para o Corinthians. Porque o Corinthians já ganhou tudo que tinha que ganhar do Palmeiras. Ganhou o Paulista e desclassificou o Palmeiras na Copa do Brasil. Esse era só mais um jogo para o Corinthians que o Corinthians não queria perder. Caberia ao Palmeiras, né? Caberia ao Palmeiras entrar nesse jogo de maneira decisiva para ganhar. Fez 1-0. Não sei por que não implementou o mesmo ritmo depois de 1-0. O gol sai muito cedo e o time parece que fica naquela expectativa de ter um contra-ataque. Teve um com o Vitor Roque, teve uma bola que sai pela direita e tal. Mas, sabe, sem aquela de expectativa de criar e essa criação ser definida com gols. Então, eu acho que o torcedor do Palmeiras fica com esse sentimento de perder 2 pontos. E o torcedor do Corinthians fica felizão, porque esse ano não passou vergonha contra o Palmeiras. Não sei no Campeonato Brasileiro, primeiro turno, o Palmeiras venceu por 3-0, mas tirando isso, o Corinthians deitou e rolou no derby. Deitou e rolou. Na Arena Barueri, né? Exato. Foi em Barueri. Palmeiras amassou. Agora, Zinho, o Corinthians. Então, esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. A gente viu aqui a equipe F falando, né, do Palmeiras, né, que empatou agora contra o Corinthians, né? Um empate amargo contra o Corinthians, um empate chato, né? Foi na Neoquímica Arena, então é sempre complicado jogar lá, né? Ainda mais contra o maior rival, nosso maior rival. A gente vem de um retrospecto negativo nesse ano, né? Mas se a gente for pegar de verdade, a gente é superior a eles há mais de 10 anos, então paciência, né? A gente é superior a eles em todos os termos. Eles estão com transfer ban, eles estão muito endividados, a gente está bem, né? E a gente está classificado na Libertadores e também estamos disputando o Brasileiro. Então a gente está bem melhor que eles. Né, esse empate nos deixou, né? Com essa vitória, a gente teria a oportunidade de ficar em primeiro lugar. Agora não temos mais essa oportunidade de ficar em primeiro lugar com as partidas que faltam. Né? A gente pode ficar no máximo em segundo. A depender também do Flamengo. Se o Flamengo ganhar se o Flamengo perder, a gente pode passar eles, né? Mas aqui eu tô contando caso o Flamengo vença. Caso o Flamengo vença os jogos do Palmeiras também, o Palmeiras pode ficar no máximo em segundo. O Cruzeiro, porque ele jogou vários jogos agora, ele já jogou muitos jogos na frente, se eu não me engano, ele tá 2 ou 3 jogos na nossa frente, e tá só com alguns pontinhos, uns 2 pontos, eu acho, e muito pouco ponto. Então a gente consegue passar eles facilmente, entendeu? Então a gente consegue ficar em segundo lugar.
pagando essas partidas que faltam e vencendo elas também. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal e deixar o like.